Olá, bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje aqui mais uma vez na nossa cafeteria preferida, na Coffee Ground, tomando aquele cafezinho delicioso e batendo aquele papo supimpa. Aqui hoje de novo com a nossa maravilhosa professora doutora Vládia Soares. Vamos falar hoje sobre criminologia, crítica e clínica e um pouquinho de psicopatia. Olá, boa tarde a todos. Eu prometi que voltava, né? E hoje eu vou falar um pouquinho de criminologia clínica. Com vocês, um pouco sobre psicopatia. O assunto é muito longo, né? Gera muita expectativa, gera curiosidade. A criminologia clínica, ela é explorada muito pouco por nós do meio jurídico, né? Ela é mais explorada, mais estudada por psiquiatras e por psicólogos, que fazem a parte da psicologia forense e da psiquiatria forense, né, que é tão necessária, inclusive na área de família, né, uma área que eu não milito, mas é uma área onde a gente precisa realmente de psicólogos e psiquiatras forenses. Inúmeras questões delicadas, né, na parte de família, né? Isso, as crianças, né, precisam do depoimento sem dano, né, precisa serem ouvidas. Então a gente tem ali, principalmente a psicóloga, né, não tanto a psiquiatra, mas principalmente a psicóloga. E nós juristas refutamos um pouco essa ideia da criminologia clínica, mas ela é essencial, né, para compreender a mente criminosa, né? Não gosto muito desses termos, mas são os termos que são utilizados. Nós não assinamos laudos, tá? Que fique isso claro. Nós temos a capacidade, quem estuda muito criminologia clínica tem a capacidade de olhar um perfil, perceber algumas nuances, mas sem assinar laudo e sempre acompanhados, né, de uma psicóloga ou de uma psiquiatra para trocar aquela ideia realmente com quem é pertinente o assunto. Isso eu digo porque temos o exame criminológico, né? Vládia, esse acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra ali, eles que vão emitir o laudo, né, que tem essa capacidade técnica. Então, o criminólogo, ele vai atuar ali, nós da área do direito, que vai atuar ali confrontando esse laudo com a parte jurídica, com o ato praticado em si. Não, geralmente, eu vou contar uma experiência recente, eu e uma psicóloga, e precisamos conversar com um detento, né? Então, ela fez o laudo depois, claro, mas a nossa opinião foi a mesma, tá? Então, é muito difícil ter esse confronto, né? Para nós, dentro da criminologia, nós temos o exame criminológico. O exame criminológico, ele é muito questionado, ele é feito por uma psiquiatra, por uma psicóloga e por uma assistente social, às vezes. Geralmente, né, em grande parte do tempo, uma psiquiatra e uma psicóloga. Esse exame, ele é feito, às vezes, de entrada, né, quando o preso ele vai para o sistema penitenciário, para que ele possa ser classificado, né, e colocado num melhor local, claro, né? Um local mais adequado. Um local mais adequado, um local onde ele não sofra também os danos, né, penitenciários ali, de morte, de, né, correr esses riscos. E o de saída? O de saída é quando ele já terminou de cumprir a pena, então ele passa pelo criminológico. O Conselho Federal de Psicologia, numa resolução que eu não lembro de números, mas condenou o exame criminológico de saída, porque diz que o psicólogo e o psiquiatra não tem como falar que ele vai reincidir, né? Então não tem como prever a reincidência. Concordo plenamente. Mas hoje já se faz o psiquiatra ou o psicólogo sem colocar reincidência. Tá? Então, o psiquiatra, o psicólogo não vão falar que ele vai ou não vai reincidir. Vai uma dizer... possibilidade maior ou menor? Uma possibilidade maior ou maior, mas assim... Não vai afirmar. Vai dizer o que ele tem, né, no laudo, e o próprio juiz da execução
vai tentar entender, né, vai entender aquilo ali como se ele pode ou se ele precisa cumprir um outro tipo de pena, uma medida de segurança, porque a gente tem as doenças mentais que são prévias ao crime, então ele já era doente mental. Nós temos as doenças mentais no crime, nós temos as doenças mentais adquiridas dentro do sistema penitenciário e nós temos as doenças mentais pós-crime. Então, são 4 fases em que essa pessoa pode passar a ter, né, um surto psicótico, um surto de ansiedade, uma síndrome de pânico, qualquer doença psiquiátrica, né, relativa à permanência dele na prisão, ou mesmo antes ou depois que ele passou pelo sistema penitenciário, né? Então, isso acontece bastante. Então, o exame criminológico ele vai esclarecer, né, esse tipo de conduta, tá? E nós temos psicopatia, né? Eu não vou entrar nas doenças mentais, porque são muitas, e também eu acho que, apesar de conhecer, não me cabe muito, cabe mais um psiquiatra, né, falar sobre isso. Mas nós temos a psicopatia, que não é considerada uma doença mental. Tá? A psicopatia é considerada uma personalidade da pessoa, então é meu modo de ser. Tá? Eu tenho aquele modo de ser mais frio, sem empatia. Não é uma doença, não, né? Não. E nós temos aí a psicopatia adquirida, tá? Pelo meio social que aquela pessoa viveu, né? Ela pode sim ser um pouco adquirida, e nós temos a psicopatia que já é genética, né? Já nasceu psicopata, e hoje com a ressonância PET-scan, né? Ou ressonância funcional, a gente consegue ver uma parte do cérebro no lobo frontal chamada amígdala. Ali estão as nossas emoções. As nossas emoções, que não somos psicopatas, né? Ainda não fiz o teste, gente. Mas as nossas... podemos afirmar. As nossas emoções, elas estão ligadas à amígdala. E a do psicopata, ao invés dela ter um tamanho normal, né? E ter ali metabolismos, é do tamanho de um feijãozinho. Então, essa emoção, essa coisa, ele não tem. Tá? A psiquiatra Ana Beatriz, ela até fala assim que o psicopata ele não sente amor. Não. Se tiver desligada a chavinha... A chavinha do amor, da compaixão, da empatia, da gente olhar e ver um cachorrinho na rua e ficar triste porque viu o cachorrinho na rua, ele não, essa chave dele desligou. É claro que tem graus, né? Tem graus de psicopatia que podem inclusive ajudar as pessoas. Tem um neurocientista alemão que descobriu a sua psicopatia já com uma idade bem avançada, porque ele estava sentindo dor de cabeça, e ele foi fazer uma ressonância, um PET scan, e aí ele viu que ele era psicopata. O que ajudou? Ele tinha família, tinha filhos, tinha tudo. O grau dele era mínimo, mas o que ajudou ele ser um neurocientista, um neurocirurgião? A frieza, tá? A frieza de abrir a cabeça de uma pessoa, né, e operar e fechar e dar tudo certo. Então, assim, não que todos os psicopatas vão ser ruins. Tem gente que vai passar pela vida psicopata e não vai nem saber que foi psicopata, que é psicopata, ou que tem, né, alguma coisa ligada. O fato, então, de ser classificado como psicopata, vamos dizer assim, não quer dizer que a pessoa vai ser um assassino, alguém... Não. Nesse nível, assim? Nesse nível, não. A gente tem graus de psicopatia, vários autores falam em grau 1 a 10, outros falam em grau até 26, outros falam em grau 40, né? A gente usa muito no Brasil a escala do Robert Hare. É um canadense, né, que estudou a psicopatia, e nós usamos essa escala. Como é que nós tratamos no meio jurídico? Ele é imputável, mas nós ainda tratamos como semi-imputável, tá?
Então, assim, ele é imputável, ele sabe o que faz, ele sabe com quem ele faz, Tem ele plena sabe... consciência de tudo, né? Ele tem consciência, não é aquele cidadão que surtou e saiu e, infelizmente, bateu numa mãe ou numa irmã, mas estava em surto, né? Esse é o doente mental. O psicopata não surta, tá? Ele tem alguns parâmetros. Ele tem a vontade de. Ele tem a vontade de praticar, né, o ato que ele quer ali naquele momento. Ele pode ser um agressor sexual, ele pode ser um matador em série, aí seriam também outros assuntos muito longos, mas ele faz o que ele quer, tá? E ele às vezes usa soldadinhos também que trabalham para ele. Por isso que surgem as organizações criminosas e por isso que elas são tão fortes, porque às vezes elas têm psicopatas no seu bojo ali, né, como os mandantes, e eles começam a cooptar, né, os soldadinhos para trabalhar na organização. Por quê? O psicopata ele é sedutor, tá? Então, assim, você vai encontrar uma pessoa que é muito sedutora, que é muito agradável, que tem um bom papo. A Ana Beatriz também fala assim, se você é médica, ele se transforma em médico para ter assunto com você. Ele vai se adequando, ele vai se moldando de acordo com... Se você é advogado, ele vai dar um jeito de entrar nesse mundo, né? Então ele sempre vai... O estelionatário. O estelionatário. É um típico, podemos dizer, um psicopata. É um típico psicopata, assim, a gente afirmar que uma pessoa, ou que uma pessoa não que todos que praticaram esse crime, mas né? assim, Mas é um típico psicopata, o 171, né, que a gente chama o estelionatário, é um típico psicopata, tem né? essa habilidade ali, essa sedução, esse envolvimento, esse convencimento. E ele não tem dó, por exemplo, de enganar a vozinha que está na porta do caixa eletrônico tirando a aposentadoria dela e vender um bilhete premiado para ela e receber o dinheiro todo dela e dar um papel que tem uns números e ele sai dali, ele não sente nada. Eu, se fizesse isso, eu acho que eu morria, né? Coitada. Dorme, coloca a cabecinha no travesseiro tranquilamente, sem nenhum remorso. Ele não está preocupado se aquela aposentadoria dela de um salário mínimo é o que ela tem para comer, é o que ela tem para pagar o aluguel dela. Ele não tem esse tipo de régua, né? Ele não está preocupado se ele vai te fazer bem ou se ele vai te fazer mal. Ele faz um objetivo porque ele quer, ele tem um objetivo, né? O matador em série, só para dar uma nuance, ele é um psicopata de grau máximo com outras misturas. Tem doença mental envolvida, tem as questões sociológicas da criminologia crítica envolvidas. Então aí seria um assunto para um outro podcast, porque é uma personalidade muito pitoresca, assim, né? Muito estudada. Nós temos no Brasil, tá, gente? Não pensem vocês que aí os Mindhunters ou as séries da Netflix ou os livros que trazem aí assassinos em série só nos Estados Unidos, não é só lá que tem, não, é no mundo inteiro, tá? E no Brasil também a gente tem, né? Nós temos aí alguns abusadores sexuais também que podem ser psicopatas também, porque o abuso sexual também tem uma outra questão de libido, de hormônio, então tem uma outra questão também que pode ser levada a uma patologia, não diria doença, mas diria uma patologia, mas tem psicopatas que são muito sérios, né, e que têm que ser tratados com essa seriedade toda. Eu digo sempre assim, como criminóloga, eu gosto muito do garantismo, mas eu não consigo ser, por exemplo, abolicionista, né? Porque eu sei que existem pessoas que não podem sair, tá? Que vão ter um índice de reincidência, por mais que o criminológico não fale isso, elas vão acabar a chance de praticar novamente aqueles crimes, as atrocidades são A gente tem visto, grandes, inclusive,
na mídia, né, a questão do maníaco do parque sair em 2028. Está sendo uma preocupação, está sendo uma preocupação, né, grande. O Ministério Público já disse que vai pedir um exame criminológico novamente para ele, né? Estou dando uma opinião minha, quem não fiquem bravos aí, não fiquem com vergonha de contestar, pode dar, né, a opinião. Na minha opinião, ele é um reincidente nato, ele vai matar, tá? Diferente de um laudo, de um exame criminológico, vários, né, foram feitos na Suzane von Richthofen, pelo Guido Palomba e pelo falecido Dr. Alvino, né? Eles eram as pessoas que, Dr. Alvino, psicólogo, o Dr. Guido, psiquiatra. Ela foi diagnosticada após vários exames, não se diagnostica um psicopata assim, né? Olha, você é psicopata e pronto, acabou. Exame express. Bem laudo express, né? É muito tempo de laudo. E todo mundo falava assim, mas ela vai reincidir? Eu sempre acreditei que não. Eu até falava nas minhas aulas não. Por quê? Ela era uma psicopata? Era. Por quê? Não tem nada pior do que matar os pais. Ou matar um filho, né? Coisa absurda. Então é uma crueldade absoluta. E ela matou os pais para curtir o namoro e para ter o dinheiro, a herança deles, né? Então ela era uma psicopata fria, sim, tá? Mas ela tinha um objetivo. Ela alcançou o objetivo dela. Ela não ia sair do sistema penitenciário matando todo mundo, né? Diferente de outras pessoas, eu já ouvi de presos, né, de experiência, de pesquisa, doutora, eu tô preso aqui há 5 anos e eu não aguento mais, estou com vontade de matar, tá? Então, assim, ele vai matar várias pessoas, né? Ele vai sair, não é o caso dela, que tinha ela tinha um objetivo, né? Então a gente tem certos psicopatas que têm um objetivo, e tem outros que não têm objetivo, tá? O que diferencia um psicopata que é sem objetivo de um serial killer é que o serial, ele tem algumas características que são muito marcantes. Ele guarda a lembrancinha da vítima, tá? Ele tem o mesmo modus operandi. Ele segue um rito ali? Ele segue um rito, exato. É um ritual para ele? É um ritual, tá? E ele tem vítimas que ele gosta. Por exemplo, o Ted Bundy eram meninas, moças universitárias de pele clara e de cabelo escuro. Então, esse era o objetivo dele. O perfil dele de vítima eram essas mulheres. Então, se passasse uma loira alta, ele não ia olhar. Se passasse uma morena, né, de cabelo preto, ele também não ia olhar. Então, ele tinha que ter esse perfil. Se fosse uma senhorinha também, não, se fosse uma senhorinha também, ele não ia olhar. Então, ele tinha esse perfil de uma pessoa de pele clara e de cabelo escuro. Então, o assassino em série, ele tem vários perfis, né? Então, a gente tem que estudar com mais a fundo, com mais cuidado, tá? Na criança, que eu acho que eu deveria ter começado pela criança e não comecei. A criança a gente não chama de psicopata, a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem o transtorno da criança opositiva, tá? Então, a criança que se opõe aos pais, que faz birra, etc., não vai ser necessariamente uma criança com transtorno de personalidade antissocial, tá? É diferente de um menino que eu vi na literatura, tá? Então, estou repetindo uma literatura. Ele ia para a fazenda dos pais, ele cooptava o soldadinho dele para catar sapo, tá? Então, eles catavam os sapos que eles achavam ali, final do dia, à noite, colocavam numa caixa, ele pegava gasolina e ateava fogo, porque ele gostava de ver os bichos agonizarem, tá? Não é uma criança opositiva, é uma criança que já tem que ser olhada com um certo cuidado, tá? Uma das características de criança, né, e a Ana Beatriz fala bem sobre isso, são crianças que maltratam animais, tá?
Criança geralmente pisa no pé do gato ou joga o gato de uma altura para ver se ele cai em pé. Então tem algumas características de criança que quem não foi criança, né, sobe no muro, derruba o gato para ver se cai em pé, né? Então, mas a criança que maltrata o animal, com essa intenção do sofrimento, né? Maltrata através do sofrimento, tá? Tinha um serial killer, eu não vou me lembrar o nome dele, psicopata ao extremo desde criança e o pai não percebeu. O pai, ele gostava de achar os bichinhos mortos, ele não matava. Eles moravam mais no campo, nos Estados Unidos, ele não matava, ele achava os bichinhos mortos. E o pai ensinou para ele taxidermia, empalhar os bichos. Então ele começou com a taxidermia até ele chegar no nível de serial. Tá? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né, de olhar... esse olhar atento, né, com a criança. E a psicopatia que eu acho que eu falei agora realmente foi mais a genética, né? Ao que a gente fala, vamos dizer assim, adquirida, né, é o meio social. Tá? É o meio social onde aquela pessoa tá, que às vezes a leva à crueldade. Tá? Não é que ela teve... É muito fácil, às vezes, para a gente falar assim, não, mas eu não faria isso, tá? Mas eu sou eu. Será que fulano não faria pelo meio social que vive, pelo bairro que vive, pela crueldade que viu, né? Ou pela crueldade que presenciou quando criança? O ambiente, então, interfere muito nessa questão. Rick, nós temos na criminologia uma tríade chamada biopsicossocial, tá? Então, essa biopsicossocial sou eu enquanto ser humano, tá? Biologicamente, eu sou a mistura dos meus pais, né? Socialmente, eu sou o local onde eu fui criado, onde eu estudei, com quem eu convivi, quem eram os meus amigos, né? E psicologicamente é a formação da minha psique, que aí Jung, Freud, né, vários estudiosos da psiquiatria, da psicologia vão trazer de uma forma diferente, um até de 1 a 7 anos, o outro, né, enfim. Então essa tríade, para mim o ser humano é ela, tá? Então eu sou o meio social em que eu vivo, eu sou a minha psicologia ali criada e eu sou biologicamente, né, o resultado de um pai, de uma mãe, tá? Um pai psicopata vai ter um filho psicopata, né? Normalmente, não, tá? As chances, né, pela literatura são de 57%, então eu tenho 43% ali que não vai, tá? Uma outra questão até, já terminando o vídeo para não ficar muito longa, psicopatas, a maioria são homens, tá? A cada 5 homens, uma mulher só tá? Psicopata. Então... Teria algum fator genético? Existe uma parte que fala de endocrinologia criminal, tá? Não sou estudiosa da endocrinologia criminal, mas posso explicar assim um pouquinho do que se vê. Os nossos hormônios femininos variam muito, então a gente cicla, né? Acorda, chora, tá rindo meio-dia, à tarde chorou de novo, à noite tá ótima. O homem só tem a testosterona, então ele é mais linear, mais estável, mais estável. Não é essa a explicação para a psicopatia. Dizem que realmente o homem é por natureza mais violento do que a mulher. O homem, quando ele mata com violência. A mulher, as maiores assassinas em série, ou, né, as maiores, fora a Aileen Wuornos, dos Estados Unidos, que matava com uma espingarda, mas a maioria das mulheres mata com veneno, tá? A gente envenena o copinho ali, né, e aí, tchau, né, foi. Tá, a maioria, então, das mulheres, elas não matam na base da força, né? Não na base da força. Tá? É muito raro você ver uma mulher que ela realmente é ali na base da força, bruta, etc. Elise Matsunaga, né? Ela teve técnicas ali, também por exame criminológico é psicopata. Ela teve ali técnicas de uma mulher mais bruta,
né? Ela conseguiu desmembrar, a gente não sabe se sozinha ou não, mas ela conseguiu desmembrar e colocar em malas e etc. Então, assim, não é o padrão feminino. O padrão feminino, tá? Nosso padrão não é fazer essa ginástica toda aí para chegar, né? E no mundo, a cada 25 pessoas, uma é psicopata. Então, assim, não se preocupem. Na nossa vida vão passar psicopatas, vamos conviver com psicopatas. Podemos ser psicopatas. Podemos ser psicopatas, né? Já brincaram comigo, algum aluno, professora, para entender tanto de psicopatia, tanto de criminologia, você deve ter um tracinho, né? Eu falei, não, eu devo ter um tração, né? Para estar, assim, nessa frieza toda. Mas é que a mente humana me interessa muito, né? Eu falo assim que se fosse hoje para fazer um outro curso, talvez eu faria medicina para fazer psiquiatria, só para isso. Só para ser psiquiatra, para tentar entender, né, aquilo ali. E a gente tem que entender, já encerrando, na psiquiatria, não é uma doença como uma gripe, que você toma um resfenol, 3 dias depois você está ótimo, tá? Então, assim, é muito difícil as psiquiatras, as psicólogas trazerem esses laudos. Por quê? Porque você precisa de muita entrevista para chegar, né, a um diagnóstico realmente, né, que seja próprio. E o que acontece é que o nosso sistema, e estou falando aqui de Mato Grosso, faço parte do grupo de monitoramento e fiscalização, né, e do Conselho da Execução Penal, nós não temos esses profissionais diuturnamente nos sistemas prisionais aqui. Então, assim, às vezes nós temos 2 psicólogas, às vezes nós temos um psiquiatra ou uma psiquiatra para atender, né, todo um sistema prisional que é grande. Nós sabemos que o encarceramento é em massa, sim, estão encarcerando cada vez mais. Se abrirem mais 4 presídios, lota, tá? Então, a gente não tem muito esses profissionais, assim, como os crimes midiáticos têm, tá? O motoboy de São Paulo, Francisco, tem uma atenção em cima dele, a Suzane teve uma atenção, os Nardoni teve atenção, a Elise Matsunaga teve atenção, né? Então, a gente tem crimes, quando a mídia dá muita atenção, então essas pessoas meio que se desdobram para dar uma resposta, tá? E para terminar, apesar de falar em criminologia clínica, né, poderia falar um pouco das doenças mentais, mas prefiro não adentrar muito esse tema. A gente tem uma ilusão de segurança jurídica, que é o nome de um livro da professora Vera Regina Pereira de Andrade. Nós achamos que quanto mais nós encarceramos, mais nós estamos seguros, tá? Não é assim, tá? Encarcerar não significa que estou segura. Política criminal, política pública me traz segurança, mas encarceramento não. O sistema carcerário brasileiro é uma panela de pressão que cresce, né, em vários números. E geralmente quando nós temos anos de eleição e etc., nos passam essa segurança, né, jurídica aí, essa segurança de que eu vou assumir, eu vou construir muitos presídios e eu vou encarcerar muito, tá? Não significa que vai segurar. O Altecer, no dia que nós conversamos, ele até falou assim, uma frase que me marcou bastante. O direito penal, ele atua no fracasso. Quando todo o resto falhou, vem o direito penal. E essa é a nossa realidade. O fracasso da educação, o fracasso das políticas públicas é o que gera esse fracasso da sociedade, o fracasso das políticas de segurança nas ruas, o fracasso da escola, principalmente o fracasso da escola. A educação como a base para mudar tudo. Isso, a educação é a base para mudar tudo. E a gente acha que eles não querem, mas existem sistemas prisionais aqui em Mato Grosso, e nós somos exemplo para outros estados, em que eles frequentam dentro da prisão o ensino
médio e o ensino fundamental, porque tem detento que entra lá sem ensino fundamental. Então, assim, o direito penal, na verdade, ele deveria, como o Altecir falou, né, é o fracasso nosso, da sociedade, e ele tem que ser a última ratio. Quando eu não tenho mais para onde correr, que realmente fracassou tudo, eu aplico o direito penal. Se eu não tenho esse fracasso, se eu tenho outros meios adequados para tratar com isso, então eu não aciono o direito penal. Mas nós vivemos num movimento contrário. Eu digo sempre que, desculpem o termo, a gente está com um poste fazendo xixi no cachorro, né? A gente vive assim, não, prefiro que encarcere, bota lá, deixa lá, segrega, né? Exclui, não dou direito. E aí eu deixo uma mensagem para vocês. A gente gosta muito do direito penal, tanto que eu brinco muito nas mídias, né? Que as pessoas comentam só notícia penal, ninguém comenta uma notícia tributária, né? De administrativo, sim, né? Poderia comentar aí, ninguém comenta, é só o penal. Dá mais repercussão. Nós gostamos de condenar, de jogar pedra, de fazer tudo o que nós fazemos enquanto o direito penal não bate a nossa porta. Porque a hora que ele bater a nossa porta, seja um irmão, seja um pai, seja eu mesma que atropelei alguém na rua sem querer, porque estava dirigindo com o celular na mão, né? Então o direito penal vai bater na minha porta, aí eu não gosto do direito penal. Aí eu acho que eu não preciso ser encarcerada, que meu pai não pode ser encarcerado, que meu irmão não pode ser encarcerado. Aí, mas quando o direito penal penoso demais, né? O outro, né? Quando é o outro, que ele fique. Não estou dizendo, repito, que existem pessoas que precisam ficar, tá? O sistema precisa conter certos tipos de comportamentos, mas não são todos. Eu posso dizer tranquilamente que 80% desse comportamento seria tranquilo e seria de uma pessoa que convivesse em sociedade se ele tivesse tido uma escola, tá? Então as bases estão aí. Bem, gente, eu poderia ficar falando aqui horas, é um assunto que eu gosto muito, mas eu agradeço mais uma vez o convite aí do projeto da Riquiele. Eu que agradeço por você, né? Sempre estar disponível. Eu sempre que tiverem outros entrevistados, eu venho aqui bater papo também, tomar café, né? Porque a ideia é justamente essa interação, esse debate, essa conversa gostosa acompanhada de um cafezinho, para a gente poder discutir esses temas tão relevantes e de uma forma tranquila, mais leve. Mais leve, exatamente. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigadão. Direito Mais Café agradece a todos vocês e até a próxima.